Que privilégio poder mais uma vez estar aqui para dividir a palavra com vocês. E hoje é um dia oportuno para falar de um assunto. Qual assunto? O que vocês acham? Política. Oh, meu pai, esse negócio de política. Eu passei a semana inteira no meu canal, ali no Instagram da Vida, lançando princípios sobre política e religião, né? O crente e a igreja e a política. Deixa eu fazer uma pose, Rafael. Não. E para quem me segue, viu alguns conceitos que passei ali, hoje eu queria talvez aprofundar um pouco esta questão. É importante falar sobre esse assunto. Esse assunto é de extrema importância para a nossa vida, para o dia a dia, né? Eu lembro, olha como que é importante isso. Eu lembro que contaram para mim uma história. Escuta essa, Landão, escuta essa. Que estavam 3 num avião. Ó, Dil está aqui. Tudo bem, Dil, vou te ver. Tinham 3 no avião, James. Ó, tinha o piloto, um político e um religioso. De repente começou a dar problema no avião. E o avião parece que ia cair. Escuta essa, Ivo, você vai gostar. E o avião começa a querer cair, eles preocupados, um olha para o outro. E o piloto fala assim: gente, não tem solução. O avião vai cair. E nós temos apenas 2 paraquedas. E precisamos agora fazer uma votação, decidir quem vai se salvar. Temos 3 pessoas, somente 2 paraquedas. Vamos fazer uma eleição. E quem estava lá no avião? O piloto, o político e um religioso. Fizeram a votação. Contaram-se os votos e o político recebeu 10 votos. O religioso 9 e o piloto apenas 1 voto. Então o político pegou o paraquedas e Jerônimo! Aí quando o religioso estava saindo, colocando o seu paraquedas, o piloto falou assim: mas amigo, peraí, não estou entendendo. Como o político teve 10 votos, você 9 e eu apenas, se nós temos 3 pessoas aqui? Aí o religioso falou assim: fique tranquilo, eu conferi os votos, e pulou. Política e religião é um perigo. São 2 pontos extremos ou pontos antagônicos que precisam estar um pouco alinhados, mas nem tantos. Precisa haver divisão entre Estado e religião. E como nós adventistas lidamos com essa situação? É isso que eu queria estudar com vocês. Abra a Bíblia em João, o livro que nós vamos estudar aí, a escola sabatina do trimestre. Já começou assim espetacular o estudo da lição. Então leia, gente, leia o livro de João, estude. João capítulo 18. João capítulo 18. João 18, nós vamos ler o verso 31 adiante, tá? João 18, 31. Ok? Muito bom. Vou ler. Na minha versão diz assim, ó. João 18, verso 31 em diante. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar. Pergunto, eles queriam julgamento ali? Eles queriam o quê? Condenação. Olha só, continuando. 32. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Gente, isso é muito profunda a resposta de Jesus. Pena que não é o meu foco hoje aqui, mas meditem nessa resposta de Jesus. Continuando. Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez?
Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos respondeu: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade faz o que, gente? Ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Em outro evangelho, Jesus se aguarda em silêncio. Não há resposta. Não há resposta. E hoje eu quero tratar sobre esse assunto: o que é a verdade? O título eu coloquei da mensagem é: nosso reino ainda não tem Salvador. O nosso reino ainda não tem Salvador. E quando eu falo reino, não estou falando celestial, mas o reino terrestre. E nós gostamos de eleger salvadores desse mundo, não é? Bom, algumas considerações aqui no texto. Olhando para o texto, a gente percebe o seguinte: que Jesus foi traído pelo seu povo, que desconhece o propósito de Jesus. O povo, os judeus, não conheciam, não reconheciam o Messias, não viam em Jesus o rei do universo, mas apenas como um agitador de Israel, como um perturbador de Israel. Aqui a gente percebe que o povo de Deus não conhecia o seu Messias. Pergunto para vocês: vocês sabem quem é Jesus? Qual é o propósito de Cristo? Qual é o teu propósito? Porque o povo judeu não sabia. Os líderes não sabiam, né? No capítulo 6, gente, o povo tenta coroar Jesus como rei, um rei terrestre. Mas vocês vão ver que Jesus ele foge. Ele não quer ser coroado como rei. Havia a ideia de que se Jesus multiplica pães e peixe, ou seja, dá comida, se Jesus cura os doentes, Jesus poderia fazer qualquer coisa. Então esse é o rei que nós precisamos. Esse é o governador que nós precisamos, que alimente a nossa fome e que cure as nossas doenças. Perceba que o nível de solução ou o nível de mediocridade do povo era baixa. Pergunto para você: você apenas quer um governante para matar a sua fome e curar as suas feridas? É só para isso? O reino terrestre é só para isso. É para tentar aliviar a tua fome, mas antes de aliviar a tua fome, este governo pode fazer você passar fome. Se você quer um governo para curar as tuas feridas, o governo terrestre pode até tentar curar as suas feridas, mas antes ele que provoca as tuas feridas. Estão entendendo? A mediocridade do nosso povo em querer governantes. Idealizam reis, imperadores, segundo o desejo frio e pecador do coração. O reino de Jesus não é deste mundo. E o que é o reino de Jesus? Se você fosse explicar para alguém o que é o reino de Jesus, o reino de Jesus é onde não tem injustiça. O reino de Jesus é onde há amor entre as pessoas. O reino de Jesus onde não há dor, não há pranto, há um estado de alegria plena e a presença do seu Criador. Esse é o reino que Deus promete para nós. Não se contente com o reino desta terra. Não seja medíocre a ponto de colocar tuas esperanças e teu desejo no aqui e agora. Isso é pequeno demais comparado ao reino de Jesus. Eu vejo muitos tentando ser salvadores, querendo implantar o reino de Deus nessa terra através da caneta. Porque quando eu for eleito, a fome vai acabar. Quando eu for eleito, as igrejas terão voz na câmara. Câmara. Estou aprendendo. Percebe? Nós não somos de esquerda e nem de direita. Nós temos uma cosmovisão. Se você diz que é de esquerda, você abraça um pacote da esquerda. É a mesma coisa de querer um prestígio, ir no mercado, querer comprar um bombom de prestígio, e você não conseguir comprar separado.
só vai vender a caixinha com um monte de bombom com o prestígio que você quer lá dentro. Então não diga que você é de direita ou de esquerda. Nós temos uma cosmovisão e princípios bíblicos que são muito elevados do que essas ideologias. Cuidado para não se camuflar nesse meio. Nós somos sal da terra, não pimenta do reino. Nós somos luz deste mundo, não trevas. Entende a diferença? É um patamar muito mais elevado ser cristão do que querer um reino terrestre. Ou querer pular para uma ideologia. É muito pequeno isso. Mas vamos entender algumas verdades que são importantes para nós hoje. Charles Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores, diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Cuidado. Política e religião se discutem, mas tem a maneira de discutir. Nós, como cidadãos desta terra, temos que ser pessoas pensantes, não efeito de manada. Eu vejo que muitas vezes o cristianismo ele está indo por efeito de manada. Surge alguém dizendo algumas verdades, é para lá que nós vamos. Surge alguém dizendo que vai acabar com aquilo e vamos para lá. O cristão deveria ter autonomia para isso. Pensante. Tem um pensador chamado Fernando Batista, ele diz o seguinte: a parte mais chata de discutir futebol, política e religião não é a discussão em si, mas o fato do que é inútil argumentar contra fanáticos e idiotas. É complicado. Vai conversar com alguém que é apaixonado pelo Palmeiras. Deus me livre, ele não entende que está errado. Vai conversar com um palmeirense, não tem como, não entende. Vai conversar com alguém que é apaixonado por política ou idolatra a religião. Não, porque é minha igreja. Não, porque é a minha igreja. As pessoas acham que igreja salva, né? Quem salva é Jesus, queridos. Eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia, por isso que sou pastor. Mas o que eu tenho maior orgulho é de Jesus Cristo que morreu por mim. É essa. É a bandeira do príncipe Emanuel ensanguentado que eu levanto. Não a bandeira da igreja adventista. Eu leio a Bíblia, por isso sou adventista. Eu sigo Cristo, por isso sou adventista. Não o contrário. Não o contrário. Discutir com fanáticos e ignorantes é complicado. A discussão é importante, mas discutir com alguém que não tem 2 parafusos na cabeça é complicado. É complicado. Continuemos. Nós adventistas somos apartidários e não apolíticos. Eu vejo, essa semana eu postei coisa de política na internet, e aí vieram alguns, assim, admiradores exagerados de Ellen White. E pegam textos fora do contexto, dizendo que nós não deveríamos se envolver em políticas. Isso não deveria, o silêncio deveria ser ouro. Ela tem textos, assim, fantásticos sobre política. Mas em nenhum momento ela diz que nós devemos não participar, não dar a voz, não ser ativo. O que ela quer é que a gente não discutamos, não briguemos por esse assunto, porque o silêncio é ouro. Uma discussão sadia, com argumentos, é necessário, mas discutir com um fanático, não tem condição. Discutir com um doente, não tem condição. Discutir com um apaixonado por política, não tem condição. É melhor o silêncio, como ela diz. Mas nós, adventistas, não somos contra a política. Nós entendemos que a política tem o seu papel importante. Por isso que temos candidatos que se levantam, irmãos que entendem que é sua missão para ser um candidato. Deus abençoe. O que nós não damos é palco para isso. E infelizmente, acontece aqui ou lá, em algumas das nossas igrejas, e igrejas também de outras denominações, pastores apresentando e pedindo voto para político. Isto é uma vergonha. Eu, como pastor adventista, eu tenho vergonha desse tipo de atitude. Em época de eleição, nem nome eu cito. Se tem uma autoridade aqui presente, e essa autoridade é candidato, eu não toco no nome. Agora, como autoridade numa assembleia, numa igreja, por que não citar o nome? Paulo não diz que nós temos que orar pelas autoridades? Que através deles
Deus atua, mas em época de campanha, nós não damos vitrine para político, porque a única vitrine que tem que ser dada é para Jesus Cristo e a sua palavra. Então fica aqui o meu desabafo com muitos dos meus amigos pastores, que têm usado o púlpito para indicar pessoas. Isto não é o reino de Deus e não faz parte daquilo que a igreja adventista acredita. Púlpito não se dá para político. Púlpito se dá para Jesus Cristo. Então, vamos entender o seguinte: votar é um direito conquistado e um dever a ser exercido. Você é cidadão dessa terra, certo? Você não é indigente. Você tem um CPF, tem um CEP. Você, de alguma forma, é um cidadão de Monte Azul, de Bebedouro e de tantas cidades. Participar do pleito, da votação, é um direito seu. E posso dizer que seria um dever, mas todo mundo é livre para votar e não votar. Mas eu acredito que a participação nossa pode contribuir de alguma maneira. Nós somos cristãos e precisamos dar voz das nossas pautas, das nossas convicções. E por que não exercer o direito? Quando você abstém de votar, você está dando possibilidade para que alguém que você não deseja, que você não compactua com suas ideias, possa vencer e trazer consequências para a sociedade. Então nós adventistas incentivamos a comunidade de fé a participar da votação. Muitos morreram para que esse direito fosse adquirido. E eu tentei achar histórias aqui, e eu vi muitas histórias de pessoas que deram o sangue para você ter liberdade para votar. É um direito conquistado. E olha só, muitos poderão morrer se você não exercer esse direito. Olha que importante. Muitos morreram para você ter o direito. E muitos podem morrer se você não exercer esse direito. Está vendo que é algo sério? Não venda seu voto. Não troque por favores. Não entregue isso, que é algo muito precioso. Faça do seu voto algo importante. Respeite quem te deu esse direito. Não venda votos. Não troque seu voto. Somos luz e sal dessa terra. O debate político se faz necessário sem o fanatismo e sem as paixões ideológicas. Não vote apenas por interesses próprios. E aqui vou dar minha opinião. Diz o Adriano, não o Senhor. Vou imitar Paulo agora. Se for bom o conselho, leve para casa. Se não for bom, pense pelo menos. Não vote apenas porque fulano prometeu emprego para você. Vote em pessoas que vão dar emprego não só para você, mas para as outras pessoas. Por que você é tão importante assim? Porque olha que voto egoísta. Eu vou votar no ciclano porque o ciclano pensou em mim, vai dar trabalho para mim, vai ajudar a minha família. Olha como nós somos egoístas. Você quer votar por causa do emprego? Tudo bem, mas pense. É só você a pessoa importante? É só você que precisa de emprego? Então, cuidado com isso. Não vote apenas por gratidão. Como assim, pastor? Às vezes nós gostamos de uma pessoa, a pessoa nos conhece desde pequeno, a pessoa nos ajuda, e aí fala, não, eu tenho uma gratidão. Ok, faz parte também da sua decisão, mas não vote apenas por isso. Porque às vezes a pessoa que você é grata é muito gente boa, mas é incompetente, não tem condições de administrar uma cidade, não representa seus valores, apesar da sua gratidão, não representa seus valores. Não vote apenas por gratidão. Isso é muito mais do que ter gratidão. É uma parte do seu voto, ok? Outra coisa que está em moda. Eu gosto de fulano. Não, ele é lacrador na internet. Não, esse aí fala cada coisa, eu sou fã dele. Tem muitos fãs de lobos devoradores aí fora. Ser fã do político. Olha que chegamos, né? Veja, eu não quero a política e o político, eu não quero aqui diminuir o papel deles. Eu estou falando contra esse político que lacra, que apenas quer aparecer,
se demonstra um palhaço, se demonstra apenas um encantador e não respeita teu voto, não respeita a tua família. E conquista você por palhaçada, por deboche, por lacração. Eu sou fã desse cara. Não vote porque apenas você é fã dessa pessoa ou gosta dessa pessoa. Ok, isso pode te ajudar a votar. Não, eu além de todas as convicções que esse candidato tem, que é semelhante à minha, eu gosto dele. Ok, mas não vote porque apenas você gosta dele, você é fã dessa pessoa. Cuidado. O que mais? Saiba mais sobre os candidatos. Investigue. Conheça o passado. Conheça as propostas. Eu vejo que tem pessoas que não sabem nem o que um prefeito faz. E vem um prefeito e ou vem um governador, fala. E eu já vi muitas propostas de governadores que não parte do governador aquilo é de responsabilidade federal. Só que o governador, para ganhar o teu voto, fala que vai fazer tudo aquilo. Só que na hora quando ele é eleito, ele vai falar assim, não sou eu que faço isso aí é o governo federal. Saiba o que é responsabilidade do presidente, de um deputado, de um senador. Saiba o que um vereador, um prefeito faz, qual a função de cada um, e de acordo com a função, com a experiência de cada um, pela honestidade e profissionalismo, tome as suas decisões. Mas cuidado com candidatos que querem prometer o mundo e o fundo para você. E na verdade nem compete a ele esse tipo de situação. Veja a experiência profissional e acadêmica. Talvez a pessoa que você queira votar não tem uma profissão de destaque, verdade. Talvez a pessoa que você queira votar não é estudada, é uma pessoa simples, ok. Mas a integridade, a fidelidade e o bom testemunho dessa pessoa vale mais do que tudo isso. Mas pondere o profissionalismo, pondere a questão acadêmica. Se você tivesse uma empresa, você vai contratar os piores empregados, colaboradores, ou os melhores? Os melhores. Eleição é para isso, é para contratar os melhores. Após analisar os pontos anteriores, se for preciso, agora vem o problema. Vote no menos pior. Eu, há um tempo atrás, eu tinha uma posição sobre isso. Eu acreditava que se tivesse lá 2 candidatos, ou 3, e nenhum dos 3 me representa, eu ia lá e não votava, nulo, e Adriano falando, não o senhor, o Adriano. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo que quando não tem ninguém que me representa, só que dos 3, dos 4, dos 2, tem um ali que é totalmente contra o que eu acredito. Que um ali, se ele entrar no governo, isso vai piorar e dificultar a minha vida, a minha família, da minha comunidade. Eu preciso usar o tal do voto útil. Vivemos num mundo real. O ideal é que só tivesse, aliás, que nem tivesse candidato a nada. Jesus estivesse com a gente, está tudo certo. Ele é o rei, o melhor governador. Mas o mundo de pecado, o mundo real, faz com que a gente, em alguns momentos, temos que votar no menos pior. Diz o Adriano, não o Senhor. Então pense com carinho. Não votar no menos pior pode possibilitar a entrada do pior para ser o nosso líder maior. Estão entendendo? Falo com carinho com vocês. Nós precisamos nesse momento ter a instrução do Espírito, a coerência de fazer o que é certo. O que mais? Nosso chamado é fazer deste reino terrestre o melhor para as nossas famílias, enquanto Jesus não estabelecer o seu reino na terra. Então, para que votar num governo, num candidato que é totalmente contra as nossas pautas? Pastor, que pautas nós temos? É simples. Somos a favor da família, sim ou não? Somos contra o movimento que tem se levantado, o movimento queer, movimento transgênero. Somos contra. Para nós é homem, mulher e está tudo certo. Nós somos contra esse tipo de pauta.
Nós queremos liberdade, democracia, não é assim? Direito de ir e vir. Não queremos que ninguém coloque contra a nossa liberdade religiosa, que fira os nossos direitos de religião, de expressar a nossa crença. Somos a favor da liberdade de expressão. É a nossa pauta. Todo ser humano tem direito de ir e vir. Então analise. Tem muita gente votando em gente que parece gente boa, mas quando você vai no estatuto do partido, é tudo contra nossas crenças. Queridos, não sejamos ingênuos. Mas isso, eu vejo que é de forma mais ampla, né? Talvez em cidade pequena não tenha tanto isso, tanta força, mas temos que olhar isso. O que o teu candidato acredita? Quais são os valores e princípios dele? Não, meu valor é da família, da liberdade religiosa. É isso. Cuidado com ideologias que têm destruído o reino de Deus nessa terra. Não se apaixone por um candidato a ponto de perder amigos, familiares e irmãos da fé. Gente, 2018 eu vi coisas horríveis na igreja. Um movimento que destruiu lares. Até hoje conheço famílias que não se encontram mais no sábado de manhã, porque um era de um lado e o outro de outro. Quando chega nesse nível de discussão tem que parar. Porque a nossa amizade, a nossa fé entre os irmãos é superior a essas questões políticas. Pelo amor de Deus. Eu gosto de uma conversa política, eu gosto de jogar fogo na lenha, né? Só que quando eu vejo que as paixões estão aflorando, o que eu faço? Claro. Porque a minha amizade com meu irmão é muito maior do que político XYZ. Pelo amor de Deus, gente. Agora, outra coisa. Se o fulano, teu irmão, vota no partido XYZ, é problema de quem? Para de ficar, ai, porque fulano, você viu, fulano é disso. Olha, porque fulano fez isso, vota no fulano. Ai, como isso é absurdo, é burro. Olha o que ele está falando, olha, não pode. Para com isso, respeita a opinião do cara. Se ele não tem sabedoria, ou se ele está na ingenuidade, né, oriente, mas se a pessoa quer votar, deixa a pessoa. Mas não vá brigar por isso, querido. Não vá brigar por isso. A nossa amizade, o nosso relacionamento é muito maior do que política. É ou não é? Pelo amor de Deus. Eu sei conviver com um palmeirense e está tudo certo. Eu tenho que soltar uma piada para amenizar o clima aqui, né? Queridos, não perca a fé, os amigos, os irmãos por causa de política. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque depois da eleição eles ganharam, eles vão cuidar da vida deles e a gente fica sofrendo com os estragos que aconteceram. Entendeu? Mas tome cuidado com isso. Avalie a situação com razão, não confunda com torcida de futebol. Torcida de futebol. A fé e a família devem estar acima deste assunto, com certeza. E quero seguir as conclusões. Lembre-se, o que adianta ter o candidato certo, mas o Salvador errado? Você pode ter escolhido o candidato certo nas eleições, só que no teu coração, aquele candidato é mais importante que Jesus Cristo na tua vida. Ou, aquele candidato lhe parece o mais certo, mas aquele candidato não conhece, não age, não tem fé, não acredita no teu Salvador. Complicado. Que adianta ter o candidato certo, mas o Salvador errado. Coloque o teu coração no caminho certo. Vote, escolha, mas não eleja outros salvadores. Outro ponto. Jesus é o nosso Salvador. E o seu reino não é daqui. Entenderam isso? Não é. Nós estamos ainda com um reino como fragmentado. Nós estamos com um reino que não é ideal. Estamos num reino em que o pecado habita, onde há injustiça. E nós, como cidadãos do reino celestial, temos que ser sal da terra e luz deste mundo. Tudo é espiritual. Guarda isso no teu coração. Tudo é espiritual, inclusive eleições. Então, ore. Já orou sobre esse assunto? Ou você está só movido por boas intenções?
por sentimentalismo. Ore pelos candidatos. Eu tenho a lista dos meus candidatos, que eu estou orando por eles. E se não ganhar, Deus abençoe. Se ganhar, Deus abençoe. Ore pelas autoridades. É isso que nós devemos fazer. Ore pelos candidatos. Tem muita gente boa. Tem muita gente querendo fazer o melhor. E só quem está lá dentro sabe a dificuldade que é de fazer o melhor, fazer aquilo que é bom para a comunidade. Infelizmente. Se seu candidato não ganhar, ore pelo vencedor. E entenda que quem está no controle é quem? É Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença e não... Na verdade, nós somos cabos eleitorais do reino de Deus. Amém? Eu tenho um desejo no meu coração, não sei se arde isso no teu coração, mas toda pessoa conquistada por reino de Deus, que vota em Jesus, a gente fica feliz, não é? Porque a gente temos um candidato vencedor, Jesus. Mas tem muitas pessoas que precisam entregar a vida a Jesus. E cada um que a gente consegue colher, instruir e trazer para o batismo, para a fé, é motivo de muita alegria. Mas ao longo do meu ministério eu tenho conquistado algumas coroas especiais. E eu lembro que eu estava em Macaé, não lembro o ano que eu estava em Macaé colportando. Eu lembro quando eu cheguei na cidade. Alguém conhece Macaé? Uma cidade litorânea do Rio de Janeiro. Uma cidade bonita, vou falar quem está assistindo, bonita, mas é muito agitada. E quando nós chegamos na cidade, a campanha, a casa dos comportores, que eu seria o líder junto com a minha esposa, ficava num monte. E vinha água, abastecia aquela região 2 vezes por semana. Então, a bomba mandava para o monte, chegava lá, enchia-se comportas, ou caixas d'água de reserva, para poder manter durante a semana. Só que quando nós pisamos na campanha, né, Flor? A bomba e a caixa d'água explodiu. Ficamos sem reservatório de água. Agora imagine cuidar, limpar uma casa, fazer almoço, todas as atividades para 60 pessoas e não tendo água. Eu lembro que eu desci o morro e eu tinha 2 galões de 20 litros que enchiam numa torneira o galão. O Ivo e a Marcinha ficaram assim, né? Porque o filho está comportando, né? Vai passar por isso. O Vinícius se batizou, olha que coisa linda. O Vinícius se batizou, está treinando e começando a vida como comportor, evangelista. Deus seja louvado, hein? E eu levava esses 20 litros para o morro. Eu lembro que lá começou esse probleminha aqui, ó. Eu tomava banho e quando eu fazia assim no cabelo saía na mão. Uma campanha totalmente complicada. Estudantes, pessoas imaturas, jovens, e um problema atrás do outro. Se vocês acham que distrito tem problema, imagina uma campanha de comportagem. E estava ali liderando problemas e problemas, tive que mandar algumas pessoas se retirar da campanha. Algumas situações lamentáveis aconteceram. E eu lembro uma vez que nós nos reunimos para fazer o culto da manhã, para poder sair para o campo para trabalhar, e ali eu abri meu coração. Como um líder que queria cuidar das pessoas. E eu falei da graça, do Cristo que transforma. Eu falei da bênção que eles seriam naquele dia, se os olhos estivessem ligados a Cristo. E foram para um campo. Terminamos a campanha. Foi uma campanha de bênçãos. Muitos estudantes ali do ensino médio estavam presentes. Passaram-se anos, cerca de 9 anos. Eu estou indo para o Arauto 60 anos. Alguém foi no Arauto 60 anos? Lá na Árvore da Vida, a gravação do Arauto 60 anos. Um lugar quente, estava um problema, nossa, quente. Está eu e a Poliana. A Poliana tinha comprado de presente para mim o ingresso. Está eu e a Poliana passando no meio das cadeiras para poder achar o nosso local, né? Quando de repente alguém junta e pá, me abraça. Adriano. Eu olhei e falei, ué, tá fazendo aqui, rapaz? Aí ele olha do lado e vê a Poliana. Poliana.
Amor, ele falou para a esposa dele, essa aqui é a Poliana, esse aqui é o Adriano. Eu falei, pai, quem é você? Minha esposa. Abracei ela também, não sabia quem era. Sabia que era ele. O Alan era um garotinho de 16 anos que estava numa campanha de comportagem. Que estava numa campanha em Macaé. Que viu problemas e problemas naquela campanha. E ele falou assim, sabe por que eu estou aqui, Adriano? Estou aqui como pastor dessa igreja. Hoje eu sou pastor. E minha decisão foi naquele dia que você pregou aquele sermão, que mudou a minha maneira de ver o mundo e focou em Cristo Jesus. Ali fui para o colégio estudar, me formei. E hoje sou capelão de um colégio. E está aqui a minha esposa. E pensa num cara feliz, sou eu, né? Pelo amor de Deus. A nossa influência pode mudar o resultado de uma eternidade. A tua influência pode moldar caráteres. As decisões que tomamos agora, os votos que tomamos agora, podem influenciar gerações para a eternidade. Vocês estão entendendo isso? Não é apenas um voto. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de viver conforme aquilo que nós acreditamos. E o voto faz parte de um deles. Votar com consciência, com responsabilidade, tentando fazer a diferença. Este é o compromisso de um cristão nessa terra. Eu tenho orado para que a igreja tome a decisão certa. E claro, que Deus continue no controle. Independentemente de quem vai ganhar amanhã, quem será eleito, eu já tenho uma certeza. Há 2000 anos foi eleito o Rei do Universo, Jesus Cristo. Então apelo a vocês, quantos entenderam que nós cristãos somos deste reino, mas devemos ser luz e sal da terra? Quantos entenderam? Maravilha, maravilha. Quantos, pela graça de Deus, querem orar por nossas autoridades, entendendo que Deus é o Salvador e que é Deus que está no controle? Quantos entenderam isso? Simples assim. E quantos vão, através da sua influência, dons, talentos, apressar o reino de Deus nessa terra? Maravilha. É isso. É simples assim. Não se corrompam. Faça aquilo que Deus chamou vocês para serem, luz e sal dessa terra. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com vocês. Pontualmente terminamos a mensagem de hoje. Obrigado pela presença de vocês. Estou vendo vários rostinhos aqui. Fico feliz por vocês estarem aqui, viu? Oremos. Grande Rei e eterno Deus, em Tuas mãos queremos entregar a nossa vida e reafirmar o compromisso que fizemos com Cristo Jesus. Dá-nos sabedoria, Pai, para viver conforme os nossos princípios. Nos ajude a poder contribuir com a nossa comunidade, sendo luz, sendo sal dessa terra. Que não apenas um voto, uma escolha, e no dia de amanhã, no dia de eleição, mas a cada dia possamos representar Jesus Cristo aqui nessa terra. Abençoe as famílias aqui presentes. Abençoe os nossos amigos, irmãos que estão assistindo, os nossos irmãos que estão em casa. Que a Tua paz também seja conduzida a eles. E que Teu Santo Espírito nos prepare e nos ajude a apressar a volta de Jesus. Então, mais uma vez, como ministro desta igreja, eu lhe peço que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a orientação, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: amém. Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.